Neste período de Olimpíadas, estamos na torcida para que o Brasil traga muitas medalhas de Tóquio, mas é sempre bom relembrar tudo o que conquistamos nessa competição. Voltando ao ano de 2016, é impossível não pensar na inédita conquista do ouro olímpico pela nossa seleção de futebol masculino. Esse título teve um gostinho especial, pois era o que nos faltava. A seleção pentacampeã mundial não dava sorte quando o assunto era Olimpíadas, mas o nosso tempo na fila acabou no dia 20 de agosto de 2016. Relembre essa eletrizante caminhada agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, para sempre ter acesso a conteúdos como este. Sejam muito bem-vindos, esta é a Resenha Campeã. Em 2016, nossa seleção olímpica era comandada pelo técnico Rogério Micali. E no início da competição, sempre tem aquela empolgação e muitos torcedores pensavam, agora vai. O Brasil jogava em casa, com o apoio de sua torcida. Não havia cenário melhor para finalmente conquistar o ouro. Em campo, contávamos com grandes jogadores como Gabriel Jesus e Neymar. Mas logo na primeira rodada do Grupo A, percebemos que a caminhada seria complicada demais. Iniciamos a competição com um triste empate, sem gols, contra a África do Sul. Os brasileiros bem que tentaram, mas os adversários foram implacáveis na marcação, e a nossa seleção não conseguiu abrir o placar, mesmo depois que a África do Sul teve um jogador expulso aos 14 minutos do segundo tempo. O resultado não foi esperado e aumentou ainda mais a pressão. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda rodada contra o Iraque, terminamos com mais um empate sem gols. Neymar era a grande esperança de nossa seleção, mas pouco participou do jogo e foi um dos principais alvos das críticas da torcida. No segundo tempo, toda vez que o craque pegava na bola, os torcedores protestavam e pediam por Marta. E para coroar a péssima atuação, nos acréscimos do segundo tempo, Renato Augusto perdeu a melhor chance da seleção ao chutar para fora com um gol vazio. E assim, o Brasil chegou ao terceiro jogo muito pressionado, correndo um sério risco de ser eliminado ainda na fase de grupos. Na terceira rodada da fase de grupos, o Brasil enfrentou a Dinamarca, precisando vencer e convencer. Uma eliminação prematura jogada em casa seria um vexame sem precedentes na história da nossa seleção nos Jogos Olímpicos. Mas logo no início do confronto, foi possível perceber que o Brasil estava diferente. Jogando mais organizado, marcando forte e com Neymar chamando a responsabilidade. A Dinamarca ainda segurou por 26 minutos, mas finalmente o atacante Gabriel abriu o placar. Com o primeiro gol nos Jogos Olímpicos do Rio, a seleção soltou e passou a jogar futebol leve e envolvente que os torcedores tanto queriam ver. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Jesus ampliou o placar. No segundo tempo, Luan e novamente Gabriel Jesus fecharam a goleada. Mesmo sem fazer gols, Neymar foi o destaque da equipe e teve seu nome gritado pela torcida no fim do confronto. Assim, o Brasil se classificou e seguiu na busca pela tão sonhada medalha de ouro. A goleada sobre a Dinamarca encheu a equipe de confiança e a sensação era de que ninguém mais pararia o Brasil. Nas quartas de final, tivemos os colombianos pelo caminho. O jogo não foi tão bonito, pois a Colômbia parecia disposta a parar o Brasil na base da pancada. Foram muitas faltas, principalmente Neymar. O camisa 10 não se intimidou e seguiu criando boas jogadas. Em uma cobrança de falta, ele finalmente fez seu primeiro gol nas Olimpíadas e abriu o placar. O Brasil seguiu marcando firme e controlando o jogo. Os colombianos tiveram poucas chances, e no segundo tempo, Luan fez um belo gol por cobertura e acabou com as esperanças dos adversários. Na semifinal, enfrentamos Honduras. Foi o jogo mais fácil da competição. Neymar abriu o placar com 14 segundos de jogo. Depois disso, foi só festa. Com jogadas belíssimas e uma chuva de gols, o placar final foi de 6-0. Definitivamente, o Brasil estava pronto para conquistar o ouro. Na outra chave, a Alemanha havia se classificado para a final, após vencer a Nigéria por 2-0. Novamente os alemães estavam em nosso caminho dentro da nossa casa. Depois do vexame histórico na semifinal da Copa do Mundo 2014, o Brasil tinha a chance de se redimir. O coração do torcedor brasileiro ainda estava machucado, então a seleção tinha a obrigação de dar uma resposta e vencer os alemães. Outro vexame seria inaceitável. O Maracanã recebeu um público de 63.707 torcedores. Era a hora da redenção. Desde os primeiros minutos do confronto, ficou claro que a Alemanha seria um adversário duríssimo. Mesmo sem as grandes estrelas da seleção principal, o time alemão era muito forte. Eles vieram com muita organização, marcação forte e boa jogada de ataque. Talvez os jogadores brasileiros estivessem sendo assombrados pelo fantasma 7-1. O fato é que a seleção alemã estava dominando o jogo e os torcedores ficaram apreensivos. Será que ainda não estávamos prontos para aliviar um pouco da dor daquela goleada da Copa? Aos 11 minutos, a Alemanha acertou uma bola no travessão, exatamente no mesmo minuto do primeiro gol alemão, na fatídica Copa de 2014. Os alemães dominavam o jogo, mas foi o Brasil que abriu o placar quando Neymar cobrou uma linda falta no ângulo. O Maracanã foi a loucura. O ouro parecia um pouco mais perto, mas a seleção alemã era extremamente fria e bem treinada, e o gol não pareceu abalá-los de forma alguma. Eles continuaram jogando da mesma forma, marcando forte e criando suas chances. Ainda no primeiro tempo, o Everton precisou fazer uma grande defesa e também viu outra bola explodindo em seu travessão. Porém, os brasileiros se seguraram e foram para o intervalo com a vantagem. A Alemanha voltou para o segundo tempo pressionando e Meyer empatou aos 13 minutos. O jogo seguiu com algumas oportunidades para os dois lados, mas era inegável que os alemães jogavam melhor. Mas a seleção brasileira foi valente
polivalente. Correu muito e se entregou ao máximo para segurar um adversário fortíssimo. Encerraram-se os 90 minutos e veio a prorrogação. Com as duas equipes já cansadas, pouco aconteceu nos 30 minutos adicionais. A verdade é que ninguém queria se arriscar tanto. E com o apito do juiz, veio a decisão por pênaltis. Os torcedores estavam tensos, mas confiantes. Não podíamos deixar o ouro escapar depois de chegar tão perto. Bom, o que se viu nos penais foram dois times muito bem preparados para esse tipo de decisão. Seguiu-se uma sequência de cobranças perfeitas, com todos os jogadores convertendo, mas isso foi até a quinta cobrança, quando o Petersen ficou cara a cara com o Everton. O goleiro brasileiro brilhou, fez grande defesa, levantou a torcida e deixou a decisão nos pés de Neymar. Era a última cobrança, bastava o camisa 10 converter e o ouro seria nosso. E Neymar não decepcionou, bateu firme com confiança fora do alcance do goleiro alemão. Naquele momento, o Maracanã explodia de alegria. O ouro olímpico era nosso. Neymar confirmou que consegue ser o grande protagonista da nossa seleção, e o goleiro Everton, que havia sido muito criticado, teve seu momento de glória. Foi com certeza uma final inesquecível, uma conquista que será lembrada por várias gerações. Essa foi a 6ª medalha olímpica do futebol brasileiro. Ficamos com a prata em 1984, 1988 e 2012. O bronze veio em 1996 e 2008. E o ouro, conquistado em 2016 contra os alemães, teve um gostinho muito especial. E é isso aí, galera. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.